Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Lula, que ficou super chateado com aquela reportagem da The Economist, né? A gente falou sobre essa reportagem aqui alguns dias atrás, quando a reportagem saiu. Realmente uma reportagem muito crítica ao Lula, falando das lambanças que o Lula fez na geopolítica, né? Ao se posicionar do lado de ditaduras e coisa e tal. E o Lula ficou chateado, cara. Levou no coração esse negócio, bicho. Levou no coração por quê? Porque ele sabe que é uma crítica muito importante nessa história toda. A crítica de que o Lula tá fazendo merda na política externa. O Trump ganhou força com o ataque lá contra o Irã. E o Lula continua patinando nessa brincadeira. Não é à toa que os BRICS está todo mundo debandando e também a COP também está em risco lá, a COP 30 lá em Belém. Vamos falar sobre isso aqui porque o Lula resolveu escrever uma cartinha de resposta para a empresa. O cara passou recibo mesmo, meu amigo. Ô Lula, cara, tu é presidente de um país, cara. Uma revista te criticou, deixa pra lá, cara. Vida que segue, porra. Agora, responder com cartinha é passar recibo, cara. É passar recibo que tu ficou chateado. Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Peter Não Dá Notícia, Peter Dá Aula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre essa cartinha lá da The Economist. Fiz um vídeo aqui quando ela saiu, espinafrando o Lula completamente, falando que o Lula é totalmente incoerente na política externa dele, coisa e tal, principalmente por questão de ter ido viajar para encontrar com o Putin e com o Xi Jinping, né? E ainda cometeram um erro de achar que a viagem do Lula, né, ainda deram essa vantagem para o Lula. Eu achei que a The Economist errou também, mas errou porque achou que o Lula foi para a Rússia para tentar fazer a mediação de acordo de paz do Putin com o Zelensky. Não, o Lula foi para visitar o Putin porque queria dicas de como censurar as pessoas. O Lula queria contratar os robôs russos lá que fazem propaganda pró-Rússia aqui para ele aqui no Brasil, né? O Lula não tem nenhuma pretensão de porra nenhuma, ele é um ladrão mesmo, é um ditador mesmo que quer dar um jeito de roubar as eleições aqui no Brasil, né? Mas aí o Lula ficou chateado, né? Teve essa cartinha que realmente criticava muito a política externa do Lula, e aí responderam a cartinha aqui, ó, tá aqui, ó. Itamaraty rebate The Economist, diz que a moral de Lula é indiscutível. Eu concordo nisso daqui, a moral do Lula é indiscutível, é uma moral totalmente rebaixada, uma moral totalmente hipócrita. O Lula, é verdade, é consistente no erro. O Lula não gosta de nenhuma democracia, o Lula só gosta de ditadura. E é o que eu falo pra vocês, né? O pessoal que escreveu aquela cartinha da democracia estão me devendo um pedido de desculpas. Eu quero um pedido de desculpas por escrito de cada idiota que assinou aquela porcaria da cartinha de democracia para ajudar o Lula, sendo que o Lula ama ditaduras, o Lula é um ditador em potencial. O sonho dourado do Lula é fazer no Brasil o que o Fidel Castro fez lá em Cuba, né? Pois bem, eu concordo que o Lula é coerente nessa história, mas vamos ler a cartinha aqui, porque, cara, a cartinha, tem a íntegra dela aqui, né? Tá aqui, ó. Veja a íntegra da carta. Com relação ao recente artigo publicado na sua página da internet em 29 de julho, gostaria de fazer as seguintes considerações. Poucos líderes mundiais, como o presidente Lula, podem dizer que sustentam com a mesma coerência os 4 pilares essenciais à humanidade: democracia. Aqui, ó. Como presidente do G20, Lula construiu um difícil consenso entre membros no ano passado para lançar a Aliança Global contra a Fome e Pobreza, que resultou em quê mesmo? Não resultou em nada. O que o Lula fez no G20 foi uma cartinha que não tem efeito nenhum, pô. Fazer cartinha, meu amigo, cartinha todo mundo faz cartinha, pô. Também apresentou uma ousada proposta de taxação de bilionários que está incomodando muitos oligarcas. Aqui já está fazendo a propaganda do Lula, o nós contra eles, o rico contra pobre, coisa e tal, né? Um monte de propaganda aqui a favor do Lula, vem aqui, ó. Não fazemos tratamento à la carte do direito internacional, nem interpretações elásticas do direito de autodefesa. Mas, ué, e a Ucrânia? Como é que fica isso, Lula? Porque o Brasil, ok que o Brasil criticou a entrada da Rússia invadindo a Ucrânia, mas você foi lá bater papo com Putin. Você foi lá em Moscou, num evento festivo de comemoração da Rússia e coisa e tal. Era o único chefe de uma grande democracia lá na Rússia, sentado lá junto com um bando de ditador lá e jogando o nome do Brasil na lama. Nisso daqui, aqui, ó. A posição do Brasil contra os ataques ao Irã, e curiosamente,
E Israel também. Quando Israel foi atacado no 7 de outubro também, não teve nada, não teve um mero questionamento e coisa e tal, mas a crítica toda contra Israel. O Lula é, antes de mais nada, um antissemita inveterado. Não é à toa que o Lula elogiou o Hitler lá numa entrevista, lá em 79. Você lembra dessa história? Uma entrevista para Playboy, que na época era uma revista muito conhecida aqui no Brasil, e tinha as páginas amarelas, e o Lula falou que não, que elogiava o Hitler, achava o Hitler bacana e coisa e tal. Exatamente, né? É isso mesmo, né? Aqui, ó, a posição do Brasil quanto aos ataques ao Irã, e sobretudo as instalações nucleares, é coerente com esses princípios. Não, não é. Porque a questão é que você não fez a mesma coisa contra quando o Hamas atacou Israel e nem quando a Rússia atacou a Ucrânia. Ferem, em particular, as normas da Agência Internacional de Energia Atômica, que já tinha falado antes do ataque, Lula, que o Irã estava de fato enriquecendo urânio para armas atômicas, né? Na gestão do presidente Lula, o Brasil condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Pois é, aí que tá, condenou na palavra, mas na hora de ir lá, não foi uma vez falar com o Zelensky e vai lá com o Putin, lambe o saco do Putin o tempo todo lá em Moscou, foi na comemoração lá com um monte de ditador, tava o Lula sentado lá, um absurdo isso daqui. Evidentemente que não, o Lula ele nem fala de Israel, o ataque do Hamas contra Israel nem é mencionado aqui. Né? E quando fala da Ucrânia aqui também, tem que lavar a boca para falar da Ucrânia o Lula, porque esse idiota ficou o tempo todo tietando o Putin lá, né? Enfim, aí depois fala de negacionistas climáticos e não sei o que lá. Ou seja, o Lula fez uma carta aqui, isso aqui chama passar recibo, tá? E a esquerda brasileira ficou chateada com isso, porque vocês sabem que a esquerda brasileira depende muito de dinheiro que vem das ONGs exteriores, né? Então, muitas das ONGs aqui no Brasil de esquerda que apoiam o Lula dependem de dinheiro que vem da Europa. Essa manchete lá na The Economist pode ter prejudicado muito o PT. Olha o desespero aqui da Daniela Lima falando sobre essa matéria da The Economist. Olha o que diz a revista de negócios mais influente do mundo. Estou falando da The Economist. Presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou a um mundo transformado. A ilustração é muito interessante, porque traz o presidente segurando um balão. Ela tá quase chorando, cara. É impressionante, machucou muito esse pessoal, né? Por quê? Porque eles estão tentando esse tempo todo convencer o mundo que o Lula é um cara bacana, que o Lula consegue muita coisa, não sei o que lá, e não tem essa, né? E o que me surpreende nessa história é como é que a imprensa estrangeira também ajudou o Lula pra caramba. E agora eles sabem que não vão ter mais essa ajuda, que o pessoal lá fora tá meio que dizendo, ó, Lula meio que foi pro saco. Não tem salvação, não. Demoraram muito tempo. É o pessoal da Faria Lima. Tivesse ouvido o canal Ancap isso aqui, tivesse ouvido a gente falar, saberia que não tinha nenhuma chance do Lula dar certo aqui no Brasil, né? Muito engraçado isso. Vamos ouvir mais um pouco ela aqui. Balãozinho ali e alguém já pronto para estourar essa bolha. É interessante porque, por mais que o Lula tenha colocado, e aí eu já trago o Valdo Cruz para cá, por mais que o Lula tenha recolocado o Brasil no mapa das grandes discussões, então foi convidado para o G7, né? No G20 o G20 foi no Rio, teve uma participação importante, BRICS, está ampliando o BRICS, se tornou um canal importante com a China e com a Rússia, que são atores na... Caraca, BRICS, cara. Ser convidado pro G7. O Bolsonaro foi convidado pro G7 também. Ser convidado pro G7 não é grandes coisas no final das contas. O G20 aqui no Rio de Janeiro não teve nada. E o G20 no Rio de Janeiro foi combinado na época do Bolsonaro, né? Foi o Bolsonaro que trouxe o G20 aqui pro Rio de Janeiro. É que aconteceu na época do Lula, mas já tinha sido acertado antes. Ou seja, esse papo de que o Lula botou o Brasil no mundo, isso é lorota de jornalista brasileiro, né? O BRICS é uma bosta, o BRICS, né? A geopolítica em todos os aspectos também, seja no belicismo que está tomando conta do mundo de novo, seja no aspecto econômico, são atores imprescindíveis. Mas, assim, as ideias que ele tentou empregar, por exemplo, com relação ao conflito na Ucrânia, elas foram mal recebidas, né? Que ideias, Daniela Lima, que ideia que o Lula tentou emplacar no conflito da Ucrânia. O Lula queria que a Ucrânia cedesse tudo, que o Putin tomasse conta da Ucrânia. Ah, não, vamos parar a guerra, não sei o que lá. Que ideia que o Lula deu? O Lula não deu ideia nenhuma, o Lula é um idiota. O Lula falou de sentar para tomar uma cervejinha com o pessoal. Não teve ideia nenhuma do Lula. Esse pessoal, cara, é impressionante, né?
E eles estão começando a perceber que não está colando mais esse negócio, né? É o que eu falo para vocês, na era da informação descentralizada e distribuída, você consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas cada vez mais você tem dificuldade de enganar muita gente por muito tempo, né? O pessoal lá fora está começando a perceber a roubada que é o Lula, né? De qualquer forma, continua essa resposta do Lula sendo uma coisa patética, sem nenhuma justificativa, mas mostra porque que o pessoal está respondendo isso daí. Eles estão machucados com isso daí, eles estão com medo de perder o apoio da Europa, que não tenha dúvida, é um apoio importante para a esquerda aqui em termos de dinheiro aqui no Brasil. Ou seja, essa cartinha aqui é passação de recibo, meu amigo. Lula, tu é um presidente de um país, cara, tu tá com o nome do Brasil na tua boca, tu tá jogando o nome no lixo a passar recibo desse jeito. Quem se importa que a revista falou A ou falou B, não sei o que lá? Aí ele vai e responde. E pior, a resposta dele é totalmente incoerente, porque, de novo, aqui ó, ele fala que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas, pô, vamos combinar, né, Lula? Você fez tudo para ajudar o Putin, ou seja, não condenou porcaria nenhuma. Se tivesse condenado de verdade, teria ajudado a Ucrânia. Teria, pelo menos, não se aproximado do Putin. O Bolsonaro, bem ou mal, é verdade, o Bolsonaro manteve alguma relação com o Putin, eu critiquei muito ele por isso, mas pelo menos o Bolsonaro não se aproximou do Putin depois da invasão da Ucrânia. O Lula não, o Lula se aproximou, foi lá em Moscou para conversar com o cara. E a The Economist ainda colocou quebrou o galho do Lula para dizer que ele foi lá para tentar fazer acordo de paz. Foi porra nenhuma. Ele foi lá para aprender como é que mexe com o robô na internet, que é isso que ele quer saber lá. E não vai, porque o Putin também está perdendo a guerra na internet. Esse pessoal não percebe isso, né? Esse pessoal da antiga continua achando que a Rússia está ganhando a guerra na internet, coisa e tal. E não tá, cara. Tá perdendo e perdendo feio. Bom, enfim, e outra coisa que ele coloca aqui, ó, que o líder não é popular entre negacionistas climáticos e coisa e tal, para dizer que o Trump não gosta dele. Agora, eu quero lembrar para o Lula que a The Economist é uma revista da esquerda na Europa. Ela é a primeira europeia, não é americana, é da Inglaterra, na verdade, e é do pessoal esquerdista lá da Europa. Ou seja, essa crítica para o Lula é da galera da turma dele, é a esquerda europeia versus a esquerda sul-americana. E essa distinção, eu já falei para vocês, né, é muito significativa, porque a esquerda europeia já é uma esquerda que já abandonou o comunismo, não tem essas ideias do Marx, coisa e tal. O pessoal é esquerdista, mas é mais pro lado identitário, de questionamento climático e coisa e tal, né? O Lula não, o Lula é marxista. O Lula acha que tem que ter controle global de todo mundo, tem que ter um estadão para controlar de tudo ali, não? A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? A Ursal, que o pessoal brinca por aí, mas a ideia que o Lula quer é isso mesmo, né? Ou seja, ao mesmo tempo, o Lula conseguiu expor a hipocrisia dele e rebaixar o Brasil e passar recibo que ficou chateado com uma reportagem. Pois é, Lula conseguiu fazer mais merda em cima da merda que já estava feita. Piorar só a situação dele. Mas é isso daí, né? Quem mandou eleger esse idiota, né?